Queremos começar, né, aí o nosso curso, e eu gostaria de começar dando as boas-vindas, né, a todos vocês, que nós possamos viver um momento muito feliz, muito produtivo, nessa manhã tão linda aí de sábado, né? Essa atividade foi preparada com muito carinho para que a gente possa dar início ao nosso trabalho da família aí de 2021. Esse tema que mexe tanto com o nosso coração, né? Porque falar de família é falar de muito amor, né? De muito empenho nosso em realizar o melhor que a gente pode. E nós temos compreendido, né? E também comprovado aquilo que a logosofia nos ensina a respeito do valor dessa instituição, né, para a formação moral do ser humano, para a perpetuação da espécie, mas especialmente essa parte moral, né, considerando então a família realmente como uma instituição divina, né, um pensamento de Deus, um pensamento do Criador. E nós, quando a gente vai comprovando isso, a gente vai valorizando cada vez mais a família e experimentando a certeza da importância de trabalhar esse conceito com os nossos alunos, né, sejam eles crianças ou adolescentes. Este ano, além de muitos outros aspectos do tema, nós vamos trabalhar sobre o valor da família, sobre como que podemos aprender com ela e aprender a conviver também com os demais, a partir daquilo que nós vivemos na própria família, né, e a sermos melhores. Como que a gente pode, na família, aprender a fazer o bem e ajudar aos demais. Um outro aspecto é cada um ir se perguntando o que pode fazer para colaborar no ambiente do lar, né? E, ao mesmo tempo, cultivar a gratidão, aprendendo a ser gratos, reconhecendo os motivos que nós temos para sermos gratos aí à família. Então, nós vamos iniciar esse projeto com essa atividade, né, que vai ser apresentada, nós vamos ouvir as experiências, ou algumas experiências, porque eles têm muitas, né, mas algumas experiências dos seguintes participantes. Nós temos o professor Francisco Liberato, que vai nos falar, né, aí, primeiro, que ele é ex-diretor do Colégio Logosófico, na verdade, sempre diretor, viu, professor? Porque a gente sempre o recorda em muitas circunstâncias. Então, aí o diretor, né, o ex-diretor do colégio, ele também é esposo, né, de uma ex-professora muito querida e pai de ex-alunas, e tem também hoje uma neta, que é nossa aluna. Ouviremos também 2 ex-alunos, a Cristina França, que é empresária, né, e é mãe de alunas nossas, ex-aluna então, e o Luiz Fernando, também ex-aluno, é engenheiro e pai de um aluninho que daqui a pouquinho está entrando aí, começando as atividades dele. Então, sejam muito bem-vindos todas as nossas famílias, né, aí do Colégio Logosófico, e especialmente o professor Liberato, né, a Cristina e o Luiz Fernando, a quem eu passo a palavra agora. Professor Liberato, por favor. Professor Liberato, está no mute. Senhora abre o microfone? Isso é a emoção, isso é a emoção. Mas, como vocês puderam observar pela apresentação da professora Liara, a minha vida está estreitamente ligada ao Colégio Logosófico. Pensa bem, eu fui do Colégio Logosófico como professor, diretor, casei com uma ex-professora, as minhas filhas, ex-alunas, a minha neta, aluna, quer dizer, agora vocês observaram que é um verdadeiro harém, não tem nada masculino, né? Aqui na lógica. Bom, mas eu queria dizer também que estou tão feliz de rever tantas pessoas, ainda que virtualmente, mas realmente é um motivo a mais de alegria para mim. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz, porque é um tema que está presente no dia a dia da nossa vida, que é a convivência. E é inevitável nós associarmos esse tema ao momento que nós estamos vivendo,
a essa grande experiência que a humanidade está vivendo, que é essa pandemia. E essa pandemia ela criou uma situação paradoxal, porque no isolamento social a convivência se tornou muito mais intensa. E não há um convívio amplo social, mas há um convívio em família muito mais intenso. Veja que interessante. Eu, apenas a título de curiosidade, eu fui lá no Google e digitei a palavra convivência. Apareceram 28 milhões e 500 mil referências em 7 segundos. Agora, é claro que fazer essa breve exposição, eu não procurei o Google, procurei foi minha vida, mas eu queria só saber que importância que o Google atribui a esse tema. Pensa bem, 28 milhões e 500 mil referências. Quer dizer, isso dá mais ou menos uma base de como esse tema está presente na vida de todos os seres humanos. Bom, qual que é mesmo o desafio e qual é a mesma importância da convivência em nossas vidas? É interessante porque eu, desde muito cedo, desde criança, eu sempre tive a minha atenção voltada para um aspecto, que eram as diferenças entre os meus irmãos. Nós somos uma família numerosa. Eu ficava impressionado, cada um tinha uma aptidão, cada um tinha um jeito de ser, cada um tinha um temperamento, cada um tinha... Enfim, eu ficava encabulado. Por que as pessoas são tão diferentes? E nós todos comprovamos essa realidade na nossa vida familiar, social, enfim. Então, as diferenças entre as pessoas são evidentes. Até eu fico pensando que como seria viver em um mundo em que não houvesse diferenças? Ia ser uma coisa terrível. Eu tenho 2 filhas, todas 2 diferentes, cada uma diferente da outra. Eu tenho 3 netas, cada uma diferente da outra. 2 são gêmeas, uma totalmente diferente da outra. Olha que maravilha. Por que eu falo que é maravilha? Porque, certamente, quem nos criou teve um grande objetivo ao permitir que nós fôssemos tão diferentes, que nós tivéssemos uma trajetória de vida, que fôssemos forjando essa vida de maneira tão diferente. E eu me recordei que há alguns anos eu estava conversando com um colega de trabalho e ele me disse o seguinte: olha, Beto, o meu sonho é morar em um sítio. Quando ele falou, meu sonho é morar em um sítio, eu falei, nossa, que maravilha, você vai ter contato com a natureza, você vai acordar ouvindo o canto dos pássaros, você vai dormir ouvindo o barulho de um riacho. Quando eu estava no meu entusiasmo, ele falou, não é nada disso não, Libera. Eu quero morar em um sítio é para fugir dessa convivência estressante que eu tenho na cidade. Todo dia um estresse, então por isso eu quero viver isolado. Eu quero ir para um sítio, viver isolado. Eu pensei, eu conheço tanta gente que mora em sítio e é feliz da vida, eu conheço tanta gente que frequenta sítio e fica feliz. Então, o problema não é o sítio, o problema é a pessoa. E onde o meu amigo for, ele vai levar essa dificuldade. Ele pode ir para o deserto, que ele vai levar dificuldade. Porque a dificuldade está no ser humano e não no lugar onde ele frequenta. Então, agora, é claro, por esse aspecto que eu trouxe, a gente pode deduzir que, para algumas pessoas, conviver com os demais é um desafio, e eu diria mais, é um verdadeiro sacrifício. Mas por quê? Porque quando, em realidade, a convivência é uma grande oportunidade que nós temos, uma grande oportunidade. Mas oportunidade para quê? Eu diria que é para observar as pessoas, para aprender, para ajudar, para receber ajuda, para colaborar, para compartilhar, para rir. Ninguém ri sozinho, a gente precisa de alguém para falar alguma coisa, a gente acha graça. Então, compartilhar um riso, compartilhar uma dor, uma angústia, para chorar juntos, para conversar. Enfim, a convivência é algo extraordinário, depende de como nós encaramos. Agora, todos nós temos virtudes e temos alguns defeitos. Os defeitos atrapalham, mas as virtudes ajudam demais a convivência. A paciência, a tolerância, a generosidade, a solidariedade e tantas coisas que ajudam a convivência. Quer dizer, na medida em que nós formos capazes de cultivando esses valores, nós vamos conviver melhor com as pessoas. Agora, é claro que é um desafio, sim, porque nós temos sempre que olhar para dentro e identificar quais são esses valores, essas virtudes, quais são
aquelas deficiências caracterológicas que nós precisamos superar. Bom, agora, não existem fórmulas prontas, receitas prontas para conviver com as pessoas. E não há um padrão que a gente possa adotar. Mas existem valores que eles são importantes em qualquer nível de convivência. Por exemplo, o respeito. O respeito é base de tudo. Qualquer convivência, nós temos que ter o respeito como alicerce. Disposição para o diálogo. A convivência implica em diálogo. Eu devo ter essa disposição. Eu devo saber ouvir. Olha, parece que é fácil, mas às vezes a gente faz de conta, não, tem que saber ouvir. E ouvir é ouvir mesmo, não é só escutar, não. Porque às vezes a gente ouve alguém, entre aspas, doido para a pessoa acabar de falar, para a gente falar o que a gente quer falar, que é muito mais importante. Não, aí eu não estou ouvindo. Ouvir é ouvir integralmente. Falar da mesma forma. A gente, na convivência, precisa de falar, mas precisa de ser oportuno. Exatamente, é ligado ao ouvir. E ligado também ao calar. Tem hora que eu tenho que calar. Eu tenho que ouvir com mais atenção e, nesse momento, eu tenho que me calar internamente os meus pensamentos. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a convivência em família, ela se torna intensa, intensa. Quem aqui, certamente, ainda não ouviu ou já ouviu frases como já cansei de falar que não é para fazer assim, né? Quem ainda não ouviu, então, esse menino é impossível, não sei o que eu faço mais, não. É claro que isso é exagero, ninguém aqui fala isso, não. Eu estou só simulando. Ou então, larga esse celular, pelo amor de Deus, você não desgruda desse celular. Baixa essa música que ninguém é surdo. São frases do nosso cotidiano. São frases do nosso cotidiano. Ou então, você fica aí tranquilo, em vez de me ajudar a fazer as coisas. Então, tratando-se de convivência de família, essas pequenas incidências existem. Os atritos, os pequenos conflitos são naturais na convivência de família. O cuidado que a gente tem que ter é que esses atritos não comprometam o ambiente da família, não comprometam o amor filial, paternal, maternal, o amor da família. Mas os atritos, eles são naturais justamente porque as pessoas são diferentes. Eu não consigo imaginar uma convivência em família que não tenha um pequeno atrito, é natural. Todos nós temos, como eu disse, esses defeitos que aparecem na convivência, mas vamos nos superando, cada um fazendo a sua parte. Eu me recordo de uma cena, como a Sônia está aqui presente, eu não sei se ela vai recordá-la, certamente. Quando as minhas meninas eram crianças, às vezes eu ia falar alguma coisa com uma delas fazia assim, tapava o ouvido na hora. Não sei se vocês já viram isso. Aí, e ela tapava assim, sem a menor cerimônia, quando eu começava a falar. Então, hoje eu vejo assim, claramente a mensagem da minha filha. Ela mais ou menos deveria querer dizer o seguinte: papai, eu já ouvi isso aí muito, você vai repetir aquilo que eu já ouvi muito, então para quê? Então ela já, naturalmente, que nós temos que falar com os nossos filhos, às vezes repetir muitas coisas, pela própria lei da repetição. Mas aí é que entra um detalhe, buscar formas diferentes de falar a mesma coisa de forma diferente, para não dar essa sensação exatamente de que nós estamos repetitivos. Agora, na convivência em família, há um detalhe que eu considero importantíssimo, que foi da minha experiência. Eu não sei onde é que está escrito, não, mas há uma tendência da gente querer resolver as pequenas coisas em família na hora. Aconteceu um fato, lá vou eu resolver na hora. Eu não sei, eu não li em lugar nenhum, mas isso é uma tendência terrível. A criança ou adolescente tem uma atitude que a gente considera que deve ser corrigida, aí eu vou resolver na hora. Aí é que mora o perigo. Por que o perigo? Porque, normalmente, quando nós estamos diante de um fato, de um pequeno problema, de uma atitude da criança ou do adolescente que nós consideramos equivocado, aquilo mexe com a gente. Então, naquele momento, eu posso estar irritado, posso estar impaciente, posso estar num estado interno que não é adequado para tomar uma atitude. E eu vou tomar. Quer dizer, não só eu, como meu filho, a minha filha, o adolescente, a criança,
também, naquele momento, não estão em condições de receber uma ajuda. Então, qual é a fórmula? A fórmula é simples, mas não é fácil, é muito simples. É esperar, serenar a mente, dar um tempinho para depois tomar atitude. Eu disse que é simples, mas é fácil? Não, porque nós temos que fazer um trabalho dentro de nós mesmos para serenar esse estado interno. Então, eu diria que a gente ter essa tendência de querer resolver na hora tem esse perigo. Agora, a gente não pode deixar para depois e esquecer. Não, não pode não. Porque se é uma atitude equivocada, nós, como pais, temos o dever de trabalhar com essa atitude. Mas não precisa ser na hora, pode ser depois, não pode esquecer. Eu me lembro de um episódio quando as minhas filhas eram adolescentes, muito interessante. Um dia, uma delas chegou perto de mim e fez um pedido de alguma coisa. Eu falei, vou conversar com sua mãe e tal, a gente ver como é que fica, se vai ser possível atender, se não vai. Então, vou conversar com sua mãe. Bom, fui lá, conversei com a Sônia e tal, e decidimos que não era o caso de atender aquele pedido. Aí, chamei a minha filha, lá na sala, e falei, minha filha, eu estive conversando com sua mãe e nós chegamos à conclusão que não vai ser possível atender o seu pedido, porque, quando eu falei por quê, ela me deixou sozinha na sala, saiu batendo o pé, e eu fiquei lá no meio da sala, eu escutei a porta do quarto fechar com um certo barulho. Adolescente. Qual foi o meu impulso? De ir atrás dela e falar, minha filha, isso é um desrespeito, você me deixou falando sozinho na sala, e aquele sermão. Mas aí eu me contive e falei, não vai adiantar nada eu ir conversar com ela, com esse estado de irritação, com essa suscetibilidade. Então, eu vou contar pelo menos até 10. Não tem aquela sabedoria popular, a gente contar até 10 antes de, às vezes, tomar uma atitude. Eu acho que eu contei até uns 50, porque 10 não era suficiente. Mas aí, quando eu senti que já tinha um ambiente serenado, um ambiente interno, eu fui lá na porta do quarto e dei umas 3 batidinhas. Aí ela abriu a porta, com a fisionomia fechada. Eu falei, minha filha, a janela do seu quarto está aberta? Ela ficou surpresa com a pergunta, né? Por quê? Falei, minha filha, deu uma corrente de ar aí, um vento que bateu essa porta numa força, deve estar aberta. E saí. Aí saí, fui lá para a sala. Olha, não sei se demorar 10 minutos, ela chegou lá toda chorosa. Meu pai, eu estava nervosa, eu não sei, você não merece isso. Aí sim, nessa hora, eu fui conversar com ela, por que nós não podíamos atender aquele pedido. Aí ela pôde ouvir. Então, esse pequeno detalhe da gente ter uma tendência de atuar no impulso é muito perigoso. Eu chamo de perigoso mesmo. Mas, olha, nós tivemos em família uma cachorrinha chamada Alice. Eu não sei por que essa tendência de colocar nome de gente em cachorro, mas ela chamava Alice. E a Alice viveu conosco 16 anos. Nesses 16 anos, eu não me lembro de ver a Alice irritada, impaciente, nervosa, reclamando da vida, não. A Alice é uma maravilha, a gente só tem boas recordações. A gente saía de casa assim, meia hora, quando voltava, a impressão que a gente tinha que ficou um mês, porque a Alice fazia aquela festa, aquela maravilha. Bom, agora o que tem a ver a Alice com a convivência em família? É porque a gente observa que existem muitas pessoas que têm uma facilidade enorme de conviver com os animaizinhos e têm uma dificuldade imensa de conviver com as pessoas. Porque os nossos animaizinhos não reclamam, eles não fazem exigência, eles tratam a gente como a gente os trata. Quer dizer, Deus deu para eles um instinto programado, maravilhoso, e eles já são programados para aquele instinto. Então, se a gente dá uma atenção a eles, eles dão uma atenção para nós, é recíproco, mas eles não têm sensibilidade, não têm mente, não têm espírito, não tem alma, nada disso. Então, o animalzinho, ele é programado pelo Criador. Por isso é que há uma convivência fácil com os animaizinhos. Então, isso até me parece que é um dos motivos de proliferar tantos pets pelo mundo. É porque é fácil de conviver. Agora, conviver com as pessoas já exige uma série de requisitos, porque é uma oportunidade. Agora, no convívio com os demais, eu já observei
um detalhe que não sei se é a da experiência de vocês, mas eu acho que ele é um detalhe universal, que é o arrependimento. O que é o arrependimento? Eu fiquei pensando, como é que a gente define o arrependimento? É uma sensação assim, um pouco desagradável que a gente experimenta quando faz uma coisa que não queria. E só depois é que a gente percebe. Ou então, quando a gente deixa de fazer uma coisa que queria, também arrepende. Na convivência diária, é muito comum a gente se arrepender de pequenas coisas. Agora, a gente arrepende porque não queria tomar aquela atitude. E por que nós tomamos? É porque dentro de nós é que estão os agentes que são responsáveis pelo nosso comportamento, são os nossos pensamentos. Agora, dentro de nós tem um mundo extraordinário de pensamentos, sentimentos, emoções. Esse mundo é um mundo extraordinário. Ele é invisível, mas real, tão real quanto existe no mundo aqui fora, no mundo físico. E à medida que nós vamos conhecendo esse nosso mundo interno, é que nós vamos percebendo as causas que nos levam a ter maior ou menor dificuldade na convivência. Agora, há também um detalhe que eu estava recordando, uma importância enorme na convivência, que é o seguinte: todos nós aqui já tiveram ou temos a oportunidade de conviver com pessoas que são normalmente classificadas como alto astral, pessoas alegres, otimistas, pessoas que têm sempre uma visão positiva da vida. É bom demais conviver com pessoas assim. Agora, conviver com pessoa pessimista, queixosa, reclamadora, nossa, é terrível, é terrível. Então, às vezes, eu fico pensando assim, qual é o meu percentual de contribuição na convivência em família dentro desse aspecto, de ver as coisas do lado positivo. Eu me recordo, e aqui estão algumas queridas professoras e diretoras do colégio, devem se recordar, eu brincava sempre quando alguém chegava lá da minha sala, quando eu era editor, e falava assim: professor Liberato, nós estamos com um problema. Eu interrompia, eu falava: só um? Nossa, maravilha, só um problema. Só o fato de falar assim, só um, já desanuvia as coisas. E realmente era uma realidade. Se é um problema, que bom. Se fosse 10, era mais complicado. Estamos com um problema, então, ótimo. Só um, vamos resolver. E isso vale para a família. Às vezes, alguém chega... E eu sou síndico, quem é ou já foi sabe. O síndico, ele é uma pessoa que ele não tem rotina. Sempre ele tem algum problema diferente para resolver. Então, o convívio com moradores, o convívio com funcionários, ele se alicerça muito nessa visão que a gente tiver, de uma visão mais otimista, de uma visão mais positiva da vida. Agora, há um segredo, para mim era um segredo, depois foi desvendado. E, numa certa época da minha vida, felizmente ainda jovem, eu descobri e aprendi algo sobre os sentimentos. Que os sentimentos são como plantas. Então, o que acontece com uma planta se a gente cuida? É uma maravilha, ela dá o retorno bonita, viçosa. Nós temos aqui alguns slides, aqui, digamos, algumas imagens, tem flores lindas. Certamente que essas flores, da Cristina, por exemplo, olha que flor bonita. Certamente essas flores são cuidadas. Então, o sentimento também tem que ser cuidado. Eu não posso deixar o sentimento, digamos assim, sob influência da minha impaciência, da minha irritação. Então, o cultivo de sentimentos ele é fundamental para a nossa convivência. E há um detalhe ligado com sentimentos, que são as pequenas atenções. Na convivência em família, então, eu penso que isso é importante. Aliás, fazendo um parênteses, esta pandemia me ajudou a valorizar muito na convivência em família, muitas coisas que passavam desapercebidas, o que eu aprendi a fazer de domésticos, vocês nem imaginam. E fazer com gosto, fazer com gosto. Mas as pequenas atenções, o que eu chamo de pequenas atenções? É uma ajuda que o outro não está esperando, é uma surpresa, é um agrado, é uma palavra de estímulo, são pequenas atenções. Aqui na Avenida Carandaí tem uma feira de flores, eu acho que ela, no momento, não está funcionando. Então, de vez em quando, na sexta-feira, eu passava lá nessa feira e comprava umas flores. Um dia, eu estava trazendo essas flores, quando eu entrei no condomínio, o porteiro falou assim: hoje tem aniversário, hoje é aniversário da Sônia. Eu falei: não, não é não. Ele falou: não? Eu falei: não. Eu falei: e essas flores?
Falei, ah, essas flores é surpresa. Eu vou levar para a dona Sônia, ela vai ficar feliz da vida, porque ela não está esperando o meu aniversário nem nada. Então, eu vou levar essas flores. Eu vi que ele é que ficou surpreso, como se falasse, olha que engraçado, como é que dá flor sem motivo. Mas eu falei para ele, um motivo maior que eu gosto dela, e ela gosta de surpresa, então olha que coisa boa. Então, as pequenas atenções, elas são importantes na convivência. E a gente tem que ir descobrindo no outro o que são essas pequenas atenções que vão ao encontro dessa alegria que o outro sente. Agora, uma outra coisa tão interessante, simples, que a gente observa e que às vezes as pessoas esquecem, é que normalmente as pessoas nos tratam como nós as tratamos. É a lei de correspondência. E a gente esquece disso e quer que o outro trate a gente bem quando a gente não tem essa mesma atitude. Então, na convivência, esses pequenos atritos, essas pequenas coisas que ocorrem, elas devem ser encaminhadas e resolvidas o quanto antes, justamente porque nesse trato é que nós vamos, inclusive, criando a cada dia o nosso ambiente em casa de convivência. De que coisa boa que a gente está em casa e ter aquela alegria de estar em convívio com a família. Agora, volto a dizer, os atritos e pequenos entendimentos são naturais. Eu diria que são naturais porque fazem parte das diferenças entre nós, pais, filhos, enfim, tios, avós. Começar a falar de avô não pode, porque quando a gente fala de neto é um problema, porque a gente esquece do mais. Mas pode ficar tranquilo, não vou falar das minhas lindas netas. Uma delas é nossa aluna aqui do colégio, as outras gerações são de São Paulo. Mas essa convivência, eu volto a dizer, ela não tem receitas, ela não tem fórmulas, mas elas têm, eu diria, valores e princípios que nós temos que adotar. Aí eu volto a alguns que eu já citei anteriormente, a gente tem sempre em mente a riqueza que corresponde a essa convivência, o respeito, o afeto, o carinho, que são sentimentos, são valores que devem ser cultivados no dia a dia. Eu espero que tenha sido útil. Para mim foi bom demais esse convite. Eu quero aqui, ao final, agradecer à direção do colégio por essa oportunidade e vou passar a palavra para Cristina e Luiz para darem continuidade. Obrigado. Bom dia. Olha, foi assim, o tempo passou voando, professor Liberato. Eu estava aqui nervosa, preocupada com a minha parte, até esqueci do que eu ia falar, né? Ouvindo tantas experiências, tantos aspectos práticos sobre a convivência. Também queria começar agradecendo o colégio pelo convite, porque eu estou muito feliz de participar dessa atividade. Eu sempre aprendi e aprendo muito com esses cursos, então eu espero que eu possa levar algo útil para vocês, para retribuir um pouquinho do tanto que eu já aprendi com as outras atividades. A Liara já nos apresentou, né? Eu sou a Cristina, eu sou ex-aluna do colégio, agora mãe de aluno, tenho 2 filhas, uma de 6 e uma de quase 2, e eu estudo logosofia. Luiz, você quer também falar alguma coisa nesse começo? Bom dia a todos. Bom, eu também meu nome é Luiz Fernando Chagas, né? Eu também fui ex-aluno do colégio. Estou retornando agora com o Rafael, meu filho Rafael tem 2 anos, então ele está voltando para o colégio agora, né? E aí eu agora estou voltando com essa experiência como pai, porque eu fui até aluno da dona Sônia e também eu era aluno quando o professor Liberato era diretor lá. Então está sendo uma emoção diferente poder retornar para o colégio agora, né? E particularmente esse tema é um tema que me interessa bastante nessa questão do vínculo entre pais e filhos, porque eu gosto de ficar observando assim quais são as regras da vida, né? A vida tem algumas regras assim, né? Então a bola que a gente joga para cima cai, né? E o vínculo entre pais e filhos é uma regra da vida, porque desde o início a gente já tem essa oportunidade, né? No início é até uma necessidade também, mas ao longo da toda a vida é uma oportunidade. Então assim, o que a gente tem para aprender com essa experiência? É isso mesmo, né? O professor trouxe a importância e o valor da convivência, e agora eu e o Luiz vamos falar sobre esse vínculo especialíssimo entre pais e filhos. E quando eu penso em vínculo, eu penso que é algo assim que vai além da convivência, não dá essa sensação que o vínculo já é algo a mais do que o conviver, né?
E nosso objetivo é tentar, assim, trazer com as nossas experiências alguns aspectos práticos que podem despertar em vocês alguma ideia ou alguma reflexão, né? Então, nós vamos tentar, assim, ser bem práticos mesmo. Agora, antes de começar a levantar esses aspectos, eu queria reforçar algo que o professor trouxe, que é essa questão de que não há moldes e formatos, né? Ele trouxe tão bem, né? Ainda acrescentou falando que não há moldes e formatos, mas que tem princípios, né? E justamente não tem moldes e formatos porque não existem duas realidades iguais, né? Então, aqui nós temos pais e filhos que moram juntos, que moram separados, existem infinitas realidades profissionais, pessoais, de modalidades, né? E cada um tem que pensar na própria realidade, porque se a gente realiza esforço fora da nossa realidade, a gente não vê resultado. Mas quando a gente pensa dentro da nossa realidade, todo esforço que a gente fizer, a gente colhe muitos frutos, né? E dito isso, então, eu vou falar da minha realidade. Qual que é a minha realidade? Os meus pais, eles sempre tiveram uma rotina muito intensa de trabalho. Principalmente o meu pai, porque ele trabalha ainda, né? Mas falando aqui dos idos lá da minha infância e adolescência. Trabalhava em outra cidade, então ele passava o dia todo fora. Então, não tinha o costume de levar a gente na escola, buscar a gente na escola, a gente não almoçava junto durante a semana, né? Mas é engraçado que eu não tenho nenhuma sensação de ausência dele em nenhuma fase da minha vida. Muito pelo contrário, a sensação que eu tenho é de muita presença. E aí eu fiquei pensando, como que isso é possível? Que mágica, que a gente sabe que não é mágica, há nisso. E hoje, como eu trabalho com ele, né, e como ele fora da cidade, eu também passo o dia todo fora de casa. Então, eu identifiquei alguns recursos que ele usou para fazer essa mágica e que hoje eu tento realizar com as minhas filhas. O primeiro ponto que eu identifiquei foi o bom humor e a boa disposição, porque a chegada dele em casa sempre foi motivo de festa. E ele sempre chegou muito alegre, muito animado e topava tudo que a gente propunha. Na minha apresentação eu não falei, mas eu tenho mais 2 irmãos. Então, tudo que ele chegava no trabalho, propunha fazer cabaninha, propunha andar de cavalinho, o que a gente propunha, ele topava, né? E isso, eu penso que nos dava a sensação de que o trabalho não nos privava da energia dele. E a presença dele em casa era sempre associada com muita alegria, né? Sempre preenchia muito quando ele estava em casa, né? E eu me recordo também algo um esforço que ele fazia, que é de se fazer presente de muitas maneiras. Uma delas é que, quando ele chegava em casa tarde e a gente já estava dormindo, quase sempre, quando a gente acordava, tinha alguma surpresa na nossa cabeceira, né? Então, muitos bilhetinhos, balas, brinquedinhos. E com isso, a gente associava que o fato de não podermos estar junto quando dormir também era motivo de alegria, porque a gente sabia que ia ter uma surpresa, né, no dia seguinte. E aos poucos nós também fomos imitando esse jeitinho dele, né? Então, quando ele não estava presente à noite, a gente também deixava surpresas para eles. Arrumava a cama dele, colava bilhete na porta de entrada para não ter risco dele não ver. Outras vezes escondia, né, bilhetinhos no travesseiro, no lençol. E algo que... um outro aspecto, nesses 2 aspectos primeiro que eu trouxe, é dele estar sempre próximo da nossa realidade. E um aspecto que eu também observei é que ele procurava aproximar a gente, então, da realidade dele de trabalho também. Então, as nossas visitas no trabalho dele eram muito frequentes, né? E eu tenho uma recordação muito boa, que a gente chegava na sala dele e ele tinha um quadro com muitas fotos nossas. E me dava uma alegria de chegar lá e ver que a gente estava lá. De vez em quando ele trocava essas fotos, e aí a gente chegava lá e via fotos novas, e era uma sensação muito boa, né? Além disso, ele nos pedia ajuda e nos dava funções no trabalho dele. Então, eu lembro assim, somar pilhas de papéis nas calculadoras, né? Colocar papel em ordem de data, organizar as coisas. Quando ele levava trabalho para casa, ele deixava a gente ajudá-lo, né? Trabalhar com ele.
de forma que ele se fazia presente, né, na nossa rotina e fazia o esforço da gente de estar presente na rotina dele também. E ao recordar disso, né, eu penso que, pensando na nossa realidade, a gente consegue achar muitas soluções. Graças a tinha muito tempo que eu não me recordava de um fato, e ao me preparar para esse curso, eu me recordei. Quando ele chegava tarde, gente, vocês pensam que há, sei lá, 30 anos atrás, não tinha delivery, não tinha iFood. Se ele ficasse no trabalho até tarde e a gente não levasse comida, ele ia ficar com fome. Então, eu lembro de muitas vezes da gente preparar um lanche ou jantar e atravessar a cidade, chegar lá no trabalho dele, às vezes dar só um beijinho no portão, entregar o jantar e voltar para casa, né? E tinha muito tempo que eu não recordava disso, mas eu fiquei pensando, quanto valor tem um ato desse, né? Quanto de valor tem uma experiência dessa para o vínculo? E hoje eu tento ter essa postura também com as minhas filhas, né? Então, eu me esforço para chegar em casa sempre alegre e bem disposta, para que a minha presença possa encher a casa de afeto e de alegria, né? E, além disso, hoje está bem mais fácil, né? Então, por exemplo, durante o dia eu posso mandar fotos para elas, elas também me mandam foto do que elas estão fazendo. Algumas vezes nós já almoçamos juntas pelo FaceTime, então a gente marca a hora e faz a ligação de vídeo e consegue almoçar junta, mesmo estando longe, né? Eu recebo muitos áudios durante o dia me contando o que está fazendo, o que aconteceu, e eu também mando outros áudios para elas, de forma que eu faço parte da rotina delas, elas fazem parte da minha de forma muito leve e agradável, né? E também faço esse esforço que o meu pai fazia, de aproximar elas da minha realidade. E assim, elas adoram ouvir as histórias do trabalho, dos meus colegas, eu falo os nomes, conto o que um falou de engraçado, conto o que aconteceu com o outro, né? Conto alguma novidade. E é impressionante como elas gostam de ouvir e sentem que fazem parte, né, dessa minha realidade. E eu queria trazer duas experiências que eu vivi nesse esforço de aproximá-las da minha realidade. Uma delas, eu acho que todos já viveram algo parecido, que é aquela fase que a criança, ela quer ganhar mais brinquedo do que a gente está disposto e pode dar, e aí resolve ganhar o próprio dinheirinho, né? Minha filha estava nessa fase que ela queria ganhar o próprio dinheirinho. E aí ela começou a fazer coisas para vender no prédio, para os vizinhos e para os familiares. E aí eu tive a ideia de propor a ela ir no meu trabalho vender alguma coisa para ganhar o dinheiro inteiro. Então, ela aprendeu a fazer uma pipoca diferente, uma pipoca colorida, muito gostosa. Eu falei, quem sabe você não faz essa pipoca? Acho que todo mundo lá vai gostar dessa pipoca. Então, ela preparou, colocou nos saquinhos, e eu levei ela um dia que deu, levei ela no meu trabalho para ela vender. Gente, foi uma festa, porque chegou lá, todo mundo queria comprar a pipoca, faltou, ela achou que não ia vender tudo, estava apreensiva, né? E todo mundo valorizou muito a iniciativa dela. E isso, assim, criou uma memória muito gostosa dela naquele ambiente, com aquelas pessoas. E aproximou ela, e ela várias vezes já manifestou como que é gostoso trabalhar, como que é gostoso ir lá, como entende que eu gosto daquelas pessoas, né? E aí gostou também de ganhar o dinheirinho dela, né? Que vendeu tudo. E queria voltar várias vezes, né? Pensando em prolongar um pouco a experiência, eu me propus que ela fizesse mais e que eu venderia para ela e traria o dinheiro. Então, fiz mais essa venda, né, por ela, que gerou ainda mais estímulos. A outra aconteceu na semana passada, na sexta-feira, e eu pensei em trazer, que eu estava no trabalho, sexta-feira, todo mundo muito apertado, e tinha um colega de trabalho fazendo um trabalho manual. Ele estava muito chateado que tinha que fazer esse trabalho manual, porque não era o trabalho dele, mas ele precisava fazer. Que até trouxe uma para mostrar para vocês. É um cartão e ele tinha que colocar a gominha dentro do buraquinho para fazer um jeito de colocar uma identificação. Então, era só passar a gominha e puxar para virar um cartão de identificação. Mas ele estava muito chateado de fazer isso, né? E olhando aquilo, eu pensei, tive a ideia, gente, a Cecília consegue fazer isso. Quem sabe eu não levo para ela fazer, para ele isso. Perguntei para ele,
fulano, você deixa eu levar esses cartões e essas gominhas, que eu acho que minha filha vai ficar muito feliz de poder te ajudar, eu acho que é algo que ela consegue fazer. E ele ficou muito feliz, né? Então, eu peguei aquele monte de cartão, aquele monte de gominha, pus numa sacola e fui para casa. Eu cheguei em casa, que ela viu que eu estava com uma sacola diferente, né? Foi perguntar o que que era. Eu falei, pois é, Cecília. Mamãe estava vendo um colega de trabalho e ele estava fazendo uma coisa e ele estava assim muito apertado e eu pensei que você seria craque para fazer isso. Você topa ajudar ele? E ela ficou muito feliz. E nós vivemos muitos momentos no final de semana fazendo esses cartões de identificação para ele, né? Ouvindo música, vendo televisão, mas principalmente conversando, né? E ela me perguntava, mamãe, como é que ele chama mesmo? O que mesmo que ele vai fazer com esse cartão? Vai ajudar ele? Ele vai ficar feliz mesmo, né? E aí, na segunda-feira, ela estava louca para ir trabalhar logo. Mamãe, vai logo, vai, leva isso para ele ver, né? E eu fui. E a primeira coisa que eu fiz foi entregar para ele e falei, fulano, você pode tirar uma foto de você com esses cartões para mostrar para minha filha e tudo? E ela ficou tão feliz, né? E ela se sentiu tão parte, tão útil. E isso me levou a refletir que quando a gente pensa dentro da nossa realidade, a gente consegue achar soluções, né? Para, às vezes, numa oportunidade, numa experiência simples, a gente cumpre muitos objetivos. E essas experiências vão formando também o nosso vínculo, né? Então, foram duas experiências que eu senti que aproximaram ela muito da minha realidade e que vão fazer um pouquinho dessa mágica que eu valorizo tanto que o meu pai fez comigo, né? De estar presente mesmo com uma rotina tão cheia. Um outro ponto que eu queria trazer, que eu destaquei que é prático e muito importante na relação com meus pais, que eu observei, é o esforço deles de se interessarem pelo que eu gosto e pelo que eu valorizo. Então, eu não tinha essa percepção enquanto eu estava crescendo, né? Eu achava que eles faziam as coisas porque eles gostavam, né? Mas hoje eu vejo que se não fosse por mim, eles não teriam feito muitas coisas, né? Então, por exemplo, cantor que eu gostava. Meu pai sabia se ele tinha lançado música nova, se ele ia fazer show, o que estava acontecendo na vida dele, né? Comprava pôster para adolescente, não sei se hoje ainda é igual, mas eu gostava de ter aqueles pôsteres de revista, camiseta de cantor, e eu achava que ele gostava também de saber aquilo, né? Hoje eu percebo que não, que ele não estava nem um pouco interessado se o Bon Jovi estava lançando música nova, se estava namorando, se ia fazer show, mas ele sabia, né? E aí eu fiquei me perguntando como fazer para eu encontrar afinidades com as minhas filhas e mostrar para elas que eu valorizo o que elas gostam. E assim, de uma maneira tão verdadeira e leal que pareça, né, que realmente elas vibrem com isso e faça parte da vida delas. É muito bom a gente ir ouvindo as experiências, né, já pensando na própria realidade, que a gente pode fazer também. Mas eu vejo que, com relação a essa pergunta de achar esse ponto de afinidade, a logosofia traz um conceito que, para mim, é muito importante, né? O professor Liberato também comentou dele, essa questão do mundo interno, né? Do mundo mental, que também é um ambiente que a gente vive, né? A logosofia traz que ele nos rodeia, interpenetra e influi poderosamente na nossa vida, né? Então, o que é esse mundo mental que influi poderosamente na nossa vida? É um mundo composto de pensamentos, dos sentimentos, né? Inclusive, tudo que há no físico é um reflexo desse mundo mental, né? As analogias assim são, por exemplo, um prédio, né? Sempre alguém pensa antes no prédio para depois colocar ele no físico, né? Tudo que a gente cria, uma caneta, qualquer coisa, tem essa origem antes no mental, né? E dependendo do que rodeia esse mundo mental, vai ter uma consequência direta no mundo físico, né? A gente vê isso mais claramente assim quando o bebê é muito pequeno, né? E aí ele está naquelas noites sem dormir, aí você vai fazer ele dormir sem impaciente, assim, né? Doido que ele durma para também fazer outras coisas para você poder dormir. E aí a correspondência é direta, né? Quanto mais impaciente você está, menos ele vai dormir, mais ele vai chorar, né? Mas isso eu vejo que tem muito a ver com esse ambiente, né? Assim, o bebê sente esse ambiente e se agita também com esse ambiente, né? Com esse mundo mental que está ali ao redor dele. E aí ele nunca vai dormir. Então, assim, e depois, assim, ao longo da criança, isso também vai influenciando, né? Eu lembro que uma vez aí, já eu com meus pais, eu era adolescente, e minha mãe ia participar de um congresso de professores.
E aí ela sentou na mesa da sala e ela estava preparando os guardanapos para esse congresso. Ia ter jantares, né, lanches e tal. Ela estava preparando os guardanapos. Eram os guardanapos mais bonitos e tinham 3 bolinhas cada guardanapo. Só que a bolinha, ela tinha que colar a bolinha no guardanapo. Então, assim, o congresso era grande, tinha muito guardanapo e muito bolinha para ficar colando. Então, ela passou, assim, mais de uma semana, toda noite, lá colando a bolinha. E eu não aguentava ver ela colando bolinha. Pérolazinha, né, Luiz? Né? Era a pérolazinha. E eu não aguentava ver ela colando a pérolazinha, porque, assim, guardanapo, eu falava, mãe, guardanapo você passar na boca, jogar fora e pronto, né? Colando a pérolazinha no guardanapo. E no outro dia ela repetia e eu passava lá de novo, falei assim, mãe, vamos fazer uma coisa produtiva, vamos fazer uma coisa que vai ter algum resultado, né? E aí foi assim, passou a semana e todo dia que eu via ela lá, eu passava e falava. Até que um dia meu pai pegou e falou o seguinte, falou assim, Luiz, com essa sua impaciência, você nunca vai conseguir fazer o que sua mãe está fazendo. Porque, na verdade, ela não está só colando a pérolazinha no guardanapo, né? Ela está recordando de toda a experiência dela como professora, ela está pensando o que ela quer viver nesse encontro, ela está recordando de todos os vínculos que ela fez ao longo da vida dela, que vão estar nesse encontro, o que ela vai querer manifestar. Então, não é o colar a pérolazinha. E você, dessa forma impaciente internamente, você não possibilita o cultivo desses sentimentos e desse preparo para viver essas experiências. E isso me chamou muita atenção, porque justamente aquele ambiente interno que eu estava não me permitia o cultivo e o preparo para experiências que eu ia viver, né? Então, aquela experiência da pérola ficou bem marcada assim, na minha vida. E uma outra experiência também que eu recordei, que vendo esse mundo mental influenciando poderosamente assim, na vida, né, foi quando meus pais também já estavam no final da adolescência, entrando na juventude. Meus pais queriam viajar para a praia, e é uma época que eu não estava querendo ir para a praia. Mas aí, no final das contas, todo mundo resolveu ir. E aí, chegando lá na praia, assim, no carro, eu lembro que eu estava um pouco emburrado, assim, que eu não queria estar ali, meus pais querendo estar felizes, mas vendo que eu também não estava bem. Então, a gente estava calado no carro chegando, mas estava aquele ambiente, assim, de ninguém falava nada e esquisito, assim, ninguém aproveitando aquele momento, que no final das contas era para ir para a praia, né? E foi uma das primeiras vezes que eu percebi assim, o tanto que esse ambiente pode influenciar na vida do dia a dia, né? A gente estava indo para fazer algo que era feliz, algo que era para a gente desfrutar, mas poderia ser uma experiência muito ruim, inclusive muito estressante e desgastante para esse próprio vínculo. Então, eu lembro que ao sentir esse ambiente, eu senti que era minha responsabilidade mudar também. Um pensamento que me veio na mente era isso, assim, já que eu estou aqui, então é bom aproveitar, né? E aí eu consegui, aos poucos, assim, um processo, ao longo dos dias também, podendo aproveitar melhor o ambiente. E esse aspecto assim, desse mundo mental e desse preparo, desse cultivo do sentimento, eu vejo muito com meu filho também, né? Meu filho está com 2 anos, então, no outro dia eu fui fazer uma brincadeira com ele, que era montar no chão com fita crepe uma pista assim, de carros, para ele passar com o carro, montar uns prédios e tal, só que ele gosta de tirar a fita crepe do chão. Então eu montava de um lado, ele vinha lá, já começava a tirar, eu estava do outro, então foi um caos assim, para montar o brinquedinho dele. Eu falei assim, não, filho, vem para cá, vem para lá. Mas aí a gente foi brincando, e eu pensando muito nessa questão do mundo mental, nesse cultivo, e no final das contas a gente conseguiu fazer uma pista, e foi um momento muito gostoso, assim, né? Não pela situação em si, assim, do caos de montar a pista, assim, mas de brincar com ele, de tentar fazer ele entrar na brincadeira e tal, né? E uma outra experiência que foi muito importante também, ele fez 2 anos agora recente, né? E 2 anos no meio da pandemia. Então, minha esposa e eu ficamos pensando aqui como que a gente iria fazer para comemorar esses 2 anos. E a minha esposa gosta muito de fazer bolo. Ela falou assim, então nós vamos fazer 5 bolos. Porque aí a gente faz aqui em casa e a gente passa na casa dos familiares para entregar esses 5 bolos e depois todo mundo comemora online, né? E aí, na semana, a experiência foi seguindo, ela foi preparando o bolo. Mas chegou na véspera, que ela tinha que finalizar o bolo, ela começou a fazer e começou a dar errado a experiência toda, assim, a liga começou a dar errado no chantilly e tal. E aí foi alongando a noite, ela teve que pegar o pai dela, né, meu sogro, para ir para o supermercado, para comprar chantilly, para voltar, e foi alongando mais. E aí eu resolvi também escrever 5 cartinhas, uma cartinha para cada família, assim, destacando a importância de cada família, do vínculo, do meu filho e tal. E aí a gente foi ao longo da noite, assim, quase que a gente virou a noite para conseguir dar certo o que a gente tinha pensado e no dia seguinte passar distribuindo entre as famílias, né?
E algo que ficou para mim presente também é muito dessa questão do ambiente, desse mundo mental, né? O esforço que a gente está fazendo ali, a dedicação, pensando nos filhos, pensando nas famílias que estavam envolvidas, isso dá um tempero diferente assim para o vínculo, né? E apesar de ser simples ali, de entregar o bolo, entregar a cartinha, o momento que a gente pôde viver de encontrar rapidamente ali com cada um, de entregar, depois de ir online todo mundo junto, comemorar o aniversário, foi trazendo esse tempero para o vínculo, porque vai muito do esforço que a gente faz nesse ambiente mental, né? E dentro desse cultivo do ambiente mental tem 3 aspectos que eu tenho aprendido que são muito contagiantes nesse ambiente. Que são até mais contagiantes que Covid, né, nesse ambiente mental. Que é boa vontade, alegria e entusiasmo. Então, com esses 3 elementos, né, boa vontade, alegria e entusiasmo, isso evita vários desentendimentos, né, que nem o professor Liberato comentou, o objetivo da convivência não é eliminar os desentendimentos, né, justamente porque nós somos pessoas diferentes e isso nos ajuda, inclusive, a evoluir. Mas quando a gente tem um ambiente, a gente pode desfrutar de um ambiente dessa forma, é muito mais fácil nós corrigirmos a nossa conduta, eu vejo, né? Tanto nós como os pais, quanto os filhos também. Luiz, ouvindo você falar dos 5 bolos, eu lembrei da sua mãe com os guardanapos e as pérolazinhas, e acho que você aprendeu direitinho a importância, né, desses trabalhos. Você está aprendendo ainda. Mas já tem uma relação, né? O outro ponto que eu queria trazer, o professor Liberato já trouxe também da importância dele na convivência, que é das pequenas atenções. Agora, para os vínculos, né, na convivência, torna muito mais agradável a convivência com essas pequenas atenções. E para os vínculos, essas pequenas atenções, elas vão, assim, tornando essa convivência mais agradável, né? Vai dando a sensação que esse sentimento está vivo. E são muito importantes, né, essas pequenas atenções. E minha mãe, eu acho que ela é a rainha das pequenas atenções. Ela é expert nisso. O professor falou da minha flor, foi ela que me mandou essa flor essa semana, e eu pensei em colocá-la aqui, né? Então, ela extrapola essa questão das pequenas atenções. Ela manda flores, toda vez que ela vai no supermercado, ela compra algo que eu gosto e deixa para mim. No sacolão, ela compra fruta que está na promoção e manda fruta para minha casa, né? Às vezes ela lê um artigo no jornal e acha que é importante e me manda também. E assim é toda uma vida, desde pequena até adulta, né? Com bilhetinhos, e-mails, ligações aleatórias no meio do dia, flores, balas. E isso tudo vem com muito cuidado e carinho, e tem um valor que a gente não tem como medir nesses vínculos, né? E ela está deixando herdeiras. Eu queria trazer uma experiência que eu vivi também essa semana, que eu chegando em casa, eu pus a unha para dentro de casa, minha filha veio correndo, toda feliz. Mamãe, fiz um caça ao tesouro para você. Vocês podem imaginar a minha alegria, né? Um dia normal, chegar em casa e um caça ao tesouro. E ela aprendendo a ler com a letrinha dela, falei escrever, fez as pistas com a letrinha dela. E eu, muito feliz, fui achando as pistas até que eu achei o tesouro. E era uma sacola de uma loja de chocolates, toda embalada, bem elaborada. Eu pensei, gente, de onde que a Cecília tirou essa sacola de chocolates? E ela falou toda feliz, mamãe, a vovó fez uma surpresa para a gente e mandou chocolates. E aí eu pensei que eu ia fazer uma surpresa para você e fiz o caça ao tesouro. Então, como que essas pequenas atenções, elas geram também, né? O professor também trouxe isso, de que a gente é tratado da forma que a gente trata os outros, e como que isso vai ficando no ambiente da família e é algo muito especial. E, para terminar, né, nós falamos assim, sobre elementos muito práticos e experiências, eu queria trazer uma reflexão que eu fiz com algo que eu vivi, que não deixa de ser prático, né? Mas uma reflexão que eu queria trazer para vocês. No ano passado, meu pai teve um problema grave de saúde repentino e ele precisou ficar internado mais de um mês, foram 53 dias, então de muito cuidado e dedicação, né? E vivendo essa experiência ali com muitas pessoas observando, né, a dedicação da família, observando que nós não medíamos esforço para vê-lo sair daquela situação, nós recebemos muitas manifestações de
encantamento, de admiração por aquela dedicação, né? E toda vez que eu via em alguém essa postura, né, de valorizar a nossa dedicação, eu tinha certeza, todas as vezes, que aquele valor não estava em nós filhos, que aquele valor, ele vinha do meu pai, porque a dedicação que a gente dava a ele era nada mais do que ingratidão para retribuir tudo o que ele fez por nós. E essa dedicação, esse amor, esse cuidado, foi ele quem nos ensinou, primeiro cuidando de nós, né, se dedicando e nos dando tanto amor. Então, sempre que eu ouvia essas pessoas valorizando, eu pensava dentro de mim, isso não vem de mim, isso vem dele, né? E com isso eu refleti como esse vínculo é tão extraordinário e é tão intenso, tão parte da nossa vida, que tudo que eu faço, né, o ser que eu sou, o que eu valorizo, o que eu priorizo, influencia esse vínculo, né? Independente de ser esses momentos que a gente está pensando diretamente nesse vínculo, mas o que eu sou, o que eu valorizo, o que eu procuro na minha vida, as minhas escolhas, tudo tem uma influência nesse vínculo, justamente porque ele é muito especial, né? Então, eu fiquei refletindo que em tudo na minha vida, todas as minhas escolhas, tudo que eu faço, eu posso retirar algo que fortaleça e que valorize esse vínculo. Luiz, você quer trazer algo? E nesses momentos também é muito bom refletir sobre a vida, né? Sobre o que a gente já viveu, sobre o que a gente quer viver. Então, a gente gostaria de deixar isso como reflexão, né? Assim, o que a gente quer viver nesse vínculo de pais com filhos, né? O que a gente pode melhorar e, passado alguns anos, o que a gente quer recordar desses momentos, né? E o que nós queremos também deixar na recordação deles. Então, agradecer a oportunidade de estar conversando sobre isso. Obrigada ao colégio e obrigado para quem se dispôs a nos ouvir, né? Ai, nós é que agradecemos muito, né? Eu estou aqui desfrutando como mãe, como avó, né? E pensando em quantos exemplos inspiradores que nós recebemos, e realmente aí no valor dessa convivência, né? E aí gostaria de encerrar com umas palavras, né, de Gonzales Pecote, que ele ensina que a espécie humana só poderá subsistir e manter sua hierarquia enquanto exista família, que é o meio vital e a força moral que sustenta e ampara o homem, distinguindo-o de todas as demais espécies que povoam a Terra. Então, que nós possamos, né, cada vez mais hierarquizar a convivência que temos nas nossas famílias, para que a gente possa, por um lado, aí como o professor Liberato, ter essas recordações, e por outro aí como a Cristina, né, e o Luiz Fernando, sermos recordados com tanto carinho e inspirarmos tantas atitudes, né, aí felizes. Muito obrigada a todos, e em especial muito obrigada aí aos três por essa manhã tão feliz, viu? Um abraço, pessoal.